Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa página novamente. Parte 2 do tema audiência. No vídeo anterior começamos a falar um pouquinho sobre a nossa audiência. Vimos que a audiência é sempre única. No rito sumaríssimo, o juiz pode fracionar a audiência de forma mais tímida. No rito ordinário, dependendo da administração da vara, o juiz pode fracionar em mais de uma audiência. Tá? E aí nós temos o seguinte aqui. Nós temos agora a questão da ausência das partes. Mas antes, quem é que pode estar presente? Diz a CLT que deve o trabalhador estar presente em audiência. Mas se por doença ou por outro motivo poderoso, nós temos do 843, parágrafo 2º, pode o trabalhador não estar presente. Neste caso, quem é que vai se fazer presente? Representante de sindicato ou empregado de mesma profissão. No caso do réu, Rodolfo, no réu, quem é que o representa? Gerente ou preposto? O preposto tem que ter conhecimento dos fatos, sob pena de haver confissão ficta, tendo em vista o seu desconhecimento. Além disso, o preposto não precisa ser empregado. Ou seja, o preposto não precisa ser empregado, mas tem que ter conhecimento dos fatos. Artigo 843, parágrafo 1º e parágrafo 3º da CLT, ou seja, parágrafos 1º e 3º do artigo 843. E no caso de ausência? O caso de ausência é o seguinte. A CLT prega que a audiência seja única. Mas por que única, Rodolfo? Porque ela envolveria pequenos litígios, pequenos conflitos de pretensão. Pensa na década de 40, pensa uma população menor, menos litígio. Porém, o tempo foi se aperfeiçoando e a advocacia também. Então, hoje nós temos ações trabalhistas com valores de 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais. Então, nós temos ações de alto vulto. O que isso serve, Rodolfo? Isso vai afetar a quantidade de audiências. E isso vai afetar aqui para a gente em relação à questão da própria audiência. Então, o que aconteceu? O texto consolidado do artigo 844 vai dizer o seguinte: se a audiência una, for marcada, o autor não comparece, arquivamento. Chama de extinção do processo sem julgamento de mérito. Se o réu não comparece, revelia, confissão. Isso está pensando um cenário de poucas audiências. Então, a princípio, seria tudo num dia só. Seriam 2, 3 audiências num dia. Hoje você tem vários que fazem 10, 15, até 20 audiências no mesmo dia. São das 8 da manhã, da parte da manhã, inclusive da parte da tarde. E aí, o texto consolidado foi interpretado pelo TST da seguinte forma. A regra do 844 se aplica apenas para audiência una ou audiência inicial. Ou seja, quando a audiência é una, o autor não comparece, arquivamento. Se o réu não comparece, revelia e confissão. Porém, se a audiência é fracionada, cindida em sessões, o que vai acontecer? No primeiro momento, eu vou ter a apresentação da defesa. No segundo momento, eu vou ter os depoimentos pessoais. Por isso que, neste caso da audiência de conciliação ou inicial, se o autor não comparece, também haverá arquivamento. Se o réu não comparece, também haverá revelia e confissão. No entanto, se na audiência de instrução, em que a parte da primeira audiência já sai intimada para nessa nova audiência de instrução deverá comparecer para depor, ou seja, na audiência de conciliação ela compareceu, seja autor, seja réu. Nessa audiência de instrução, a parte já sai intimada para a audiência de instrução, ou seja, na primeira audiência a parte já sai intimada para a segunda audiência, digamos assim. Ou seja, na audiência de conciliação, você já sabe a data, já sai intimado para a audiência de instrução. Aí, neste caso, o Tribunal Superior do Trabalho, interpretando o próprio artigo 844, interpretando o artigo 385, parágrafo 1º do CPC, a redação atual no CPC, que traz que a parte que intimada deixe de comparecer à audiência na qual deveria depor, será aplicada a pena de confesso. Ou seja, caso a parte, seja autor, seja réu, trabalhador ou empresa, deixe de comparecer na audiência de instrução, neste caso, seja autor, seja réu, haverá confissão ficta, aplicando-se as súmulas 9 e 74, inciso 1 do TST, assim como o 385, parágrafo 1º, ou seja, autor e réu,
poderão ser confessos, ou seja, o autor conta o que o réu disse na contestação e o réu conta o que o autor disse na petição inicial. Mas isso é só no não comparecimento da audiência de instrução. Se a audiência for una ou de conciliação ou inicial, não comparecendo o autor, arquivamento, não comparecendo o réu, revelia e confissão. E se não comparecerem autor e réu na audiência una ou inicial, entende a doutrina que também haverá arquivamento, porque haverá falta de interesse de agir, né, de querer que haja aquele processo por parte do nosso autor. Beleza? Então, repetindo, audiência inicial ou de conciliação ou una, autor não comparece, arquivamento. Réu não comparece, revelia e confissão. Na audiência, se for o caso aqui de instrução, na qual houve uma audiência anterior que as partes foram intimadas para depor, nessa audiência de instrução, caso o autor ou o réu não compareçam, serão considerados confessos contra o que a parte contrária já informou os autos. Nos termos do artigo 385, parágrafo 1 do CPC, súmulas 9 e 74, inciso 1 do TST. Além disso, caso haja o arquivamento da reclamação, pelo não comparecimento do autor, temos que lembrar de duas questões. A primeira delas é que o autor será condenado a pagar custas caso ele não compareça à audiência. Falo isso audiência inicial ou audiência una. E deverá ser condenado em custas, mesmo tendo gratuidade, salvo se comprovado no prazo de 15 dias que essa ausência decorreu de motivo legalmente justificável. E essas custas são uma condição para a propositura de uma eventual segunda ação trabalhista. E, por outro lado, se o trabalhador der aso a dois arquivamentos pelo mesmo motivo, qual seja o motivo, a ausência à audiência, haverá perempção, que é como se fosse, entre aspas, um castigo, uma sanção processual, na qual ele não pode propor novamente a ação trabalhista pelo prazo de 6 meses. Nós temos os artigos 731, 732 da CLT e 844 da CLT. Beleza, pessoal? Em síntese, a parte 2 da nosso breve pocket vídeo sobre audiência. Ficou um pouquinho mais longo, mas espero que você tenha gostado. Se puder curtir nossa página, mandar para os amigos, para os parentes, no grupo do WhatsApp, a gente agradece. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!